nome é Esperanza Bueno e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória com o Príncipe Orobás e algumas características dele. Bom, gente, isso aqui não é nenhuma romantização da Goetia, não é nenhuma romantização dos espíritos da Goetia ou algo do tipo, não é fantasia. Aqui eu vou contar pra vocês experiências reais, empíricas, e a minha jornada, o meu caminhar mágico, já que a gente está aqui acompanhando a minha jornada feiticeira. Então já deixo claro que esse vídeo é sobre construção, não sobre espetáculo. Então, como tudo começou? Eu iniciei com os espíritos olímpicos, e aí eu fui progredindo, fui para inteligência planetária e finalmente caí na Goetia. Quando eu me senti um pouco mais preparada, eu tava na Goetia. E eu comecei com o Príncipe Orobás. O Príncipe Orobás é conhecido por ser o grande iniciador, né? Ele tem a capacidade de te auxiliar no seu desenvolvimento mágico. Ele funciona também como um mensageiro, então ele é capaz de trazer espíritos para o magista, levar recados de espíritos ou trazer recados de espíritos para um magista ou para outras pessoas. Ele torna o magista eloquente, definitivamente, ele me trouxe eloquência, inclusive, isso é real. Mas quando eu caí na Goetia, eu pedi não só que ele me auxiliasse no meu desenvolvimento mágico, então que ele me auxiliasse aí a estar aprendendo magia, a ler oráculos, inclusive, tá? Porque mesmo estudando muito tarô, lido vários livros, alguns livros eu li bem mais de uma vez, bem mais de 2 vezes, eu não conseguia ler tarô de jeito nenhum. Então, um dos meus primeiros pedidos pro Príncipe Orobás também, né, assim que eu caí na Goetia, foi que ele me ensinasse a ler tarô e me trouxesse desenvolvimento mágico. Mas eu também pedi o seguinte, né, tem mais ainda a descrição que o Príncipe Orobás é o Daimon sempre fiel, e eu pedi que ele me acompanhasse em toda a minha jornada, que ele não me deixasse, e a gente fez uma troca, um acordo. Sim, na minha primeira evocação do Príncipe Orobás eu fiz um acordo com ele, mas assim, é um Daimon que tem uma personalidade, apesar dele ser muito rígido, muito direto, talvez até um pouco impaciente, quando se trata de magistas que enrolam muito para fazer o pedido. Ele tem um temperamento, né, uma natureza muito colaborativa, tá? Depende muito do caso que o Príncipe Orobás simplesmente não vai atender. Ele é muito versátil também, então aquilo que ele não consegue atender, ele leva o magista às possibilidades, aos espíritos, a quem quer que seja para poder atender o pedido. Então eu buscava o quê? Verdade, buscava desenvolvimento real, eu queria aprender, eu tinha sede de aprendizado e eu tenho até hoje. Eu falo muitas vezes isso, que acho que talvez isso me acompanhe aí durante todo o meu desenvolvimento mágico, durante toda a minha jornada. Meu maior pecado é a gula, porque eu não consigo parar de estudar, eu fico muito inquieta com mediocridade, principalmente quando se trata de conhecimento, de uma área em específica. Eu quero sempre estar me aprofundando, aprendendo mais e mais. Então, com esse tipo de gula, consequentemente, vem a disciplina, né? Então a gente vai precisar estar estudando mais, tá se dedicando mais aos assuntos. E o Príncipe Orobás, ele trabalha de um jeito muito estruturado. Ele gosta de pessoas disciplinadas, pessoas que gostam de aprender, que tem aquela vibe muito Marte, sabe? A energia, a compatibilidade energética dele é muito grande com pessoas desse tipo. Por que eu comecei com ele? Porque, além de todas essas descrições que eu te dei, ele tem uma natureza muito tranquila de se lidar. Todo mundo, né, que inicia na Goetia fala que ele realmente ajuda, ele desenvolve. E eu sempre senti que era o Orobás. Gente, não dá pra explicar. Assim, esse rolê de compatibilidade energética, ela existe, tá? Ela é real. E os Daimons, eles vêm, Daimon, né, vem de espírito protetor. Então, sim, vai ter alguém da Goetia, novamente não romantizando, mas vai ter alguém da Goetia que seja o seu espírito protetor, que tenha uma compatibilidade energética com você. Isso é real, isso vai acontecer. E no meu caso, é o Príncipe Orobás. Acredito sim que a gente consiga ter mais de um espírito protetor também, inclusive. Então, depois disso, o Príncipe Orobás passou a atuar como o meu tutor. Eu ainda sou tutelada do Príncipe Orobás, não pretendo encerrar esse acordo que a gente teve. Eu acho que é benéfico para os dois, principalmente porque eu estou cumprindo com o combinado desde o primeiro momento que eu pedi isso a ele.
Quando ele aparecia pra mim nas evocações, ele aparecia muito distante de mim, ele aparecia, eu via ele longe, eu escutava a voz dele muito baixo, muito distante. Hoje em dia, né, com o nosso desenvolvimento, com o nosso caminhar conjunto, ele já aparece mais próximo de mim. Não só isso, eu escuto ele falar comigo, ele lê tarô comigo. Assim, eu tenho a leitura com o próprio Príncipe Orobás, que eu entro em contato com a egrégora dele, mas como eu sou tutelada por ele, então eu entro em contato com fragmentos assim da energia dele sempre que eu vou fazer uma leitura de tarô. Até porque eu pedi que ele me protegesse, né, em todas as situações da minha vida, e isso realmente acontece. Ele não só protege, como ele me protegeu de coisas muito grandes, muito absurdas, que eu vou contar posteriormente. Então, assim, na prática, ele me tutelando, ou ele sendo tutor de qualquer pessoa, né, dependendo do contrato que você faça com ele, o que ele vai trazer? Orientação, ele vai te dar sonhos, ele vai te dar sinais. E assim, o Orobás, principalmente, eu não sei quanto a outros Daimons, porque eu não tive nenhuma convivência, nenhum relacionamento tão próximo com outro espírito quanto eu tenho com o Orobás. Então, pelo menos ele gosta de se mostrar muito, muito. Ele gosta de mostrar muito a presença dele. Seja em oráculos, seja em te dando sinais assim na rua. Gente, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu via cavalo preto em tudo que era lugar. Isso em locais que não era dentro de casa, né? Sinais sempre fora de casa, porque dentro de casa eu estava ouvindo ele, eu escuto ele quando ele quer alguma coisa. Ele manda a mensagem na minha tela mental, ela fica aqui na cabeça. Então, ele sempre deixa tudo muito claro o que ele quer, ele sempre dá muitos sinais da presença dele. Ele gosta de mostrar que tá ali, que tá se fazendo presente, que tá cumprindo o combinado, parte do acordo dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te orientar, ele vai te sustentar, ele traz aquela coisa da estrutura, da força, da potência mesmo de um cavalo. É bem severo nas correções dele, porque ele é muito direto, muito justo, ele realmente é o príncipe da verdade, o mensageiro da verdade ali. Então ele vai trazendo também, a gente vai adquirindo essas características. Então assim, a eloquência, a forma firme de falar que ele tem, o tutelado recebe também. Então, consequentemente, eu acabei ficando mais firme na minha forma de falar, fiquei mais eloquente, eu consigo colocar as minhas ideias com uma facilidade maior em palavras, para poder descrever o que eu tô pensando, ou, por exemplo, para fazer alguma venda, porque ele também, como ele é mensageiro, tem essa vibe Hermes, né? Ele é muito do elemento ar. Então tem muito essa questão da conexão, da conversa, da troca, de venda também. É um excelente Daimon para quem quer desenvolver a sua capacidade de vender. E assim, gente, tem uma grande diferença entre você ser tutelado e ser dependente espiritualmente de algum espírito. Porque geralmente a dependência espiritual, ela tem um grau de vampirização, né? Você não tá ali caminhando com as suas próprias pernas, você não tá sendo orientado com um mentor. Você vai estar sendo dependente, assim, do Daimon. O Daimon já não necessariamente o Daimon, mas, tipo, o espírito, ele não vai ter mais uma questão de troca com você. Ele mesmo que vai estar meio que te obrigando aí dos termos dele. E aí, nesse caso, ele me orienta e eu prefiro ir pelo caminho dele, porque eu acho que durante todo esse tempo, eu acho que foi o melhor pra mim. Até hoje tem sido o melhor pra mim. Então, assim, mesmo que, por exemplo, no começo tenha sido caótico, ele me deixou bem sozinha, só que pouco tempo depois eu fiquei totalmente sozinha. Mas pouco tempo depois ele me trouxe lealdade. O Príncipe Orobás também é muito leal, então ele me trouxe amigas leais, pessoas leais, muito cuidado, reconexão. Ele me botou pra viajar, ele expandiu os meus horizontes, ele me mostrou o que eu era capaz de fazer sozinha. Simplesmente o Orobás me sustentando. Então, eu não sei, vale lembrar também, né, de outras coisas. Quando você vai desenvolvendo um relacionamento aí com o espírito, principalmente da Goetia, existem coisas, pedidos, que ele só atende depois de um relacionamento longo com o magista. Então eu não sei se necessariamente esse caso aí dessa expansão, desse crescimento que eu tive, se ele foi porque o Orobás é assim ou por causa do desenvolvimento do nosso acordo, desenvolvimento do nosso relacionamento. Mas ele me trouxe isso, mas ele também é bom pra trazer amizades, né? Porque como ele é o príncipe da verdade, ele é um mensageiro, né? Ele cria esse rolê do networking, então ele vai te ajudar a trazer pessoas leais pra sua vida. Então assim eu fui avançando, fui desenvolvendo eloquência, fui aprendendo a ler tarô também. E com o passar do tempo, o Orobás ele ia mandando mensagens, assim, ele ia colocando mensagens no meu campo eletromagnético. Eu sentia a presença dele praticamente em todas as leituras que eu ia fazer. Hoje em dia eu sinto sempre, mas com uma... não é na mesma intensidade que se eu estivesse com o En dele ou se estivesse chamando ele numa ritualística, mas eu sinto. Ele foi me trazendo também muita clareza mental, assim, ideias, coisas que estão enevoadas, turvas,
Porque, assim, chegava um momento que eu não conseguia clarear sozinha a minha ideia, né? As minhas vontades, eu não conseguia clarear sozinha. Hoje em dia eu consigo fazer isso e eu percebo que é um efeito dele, porque ele direciona. Ele devolve as rédeas da sua vida, mas é ele quem direciona, é ele quem vai te levar, sabe? Ali você se torna o cocheiro, você tá na carruagem, você se torna o cocheiro, e ele, né, o cavalo. Ele também traz, assim, junto da eloquência, muito equilíbrio emocional, tá? Então ele traz pra gente uma capacidade de se posicionar, de argumentar sem desequilíbrio emocional. Ele consegue nos auxiliar a separar o nosso corpo emocional, o nosso corpo sensível, do que a gente tem que fazer. Eu não tô dizendo que você vai virar uma pessoa insensível, você não vai sentir mais nada, não é assim, não é isso que eu quero dizer, mas sim que você consegue adquirir um gerenciamento, um controle melhor das suas emoções. Como ele organiza as coisas, porque ele trabalha de um jeito estruturado, então essa eloquência, ela é fonte de uma organização interna. Então, se as suas ideias estão mais organizadas, se a sua mente está mais organizada, é claro, se o seu emocional está mais organizado, é claro que você vai conseguir se posicionar melhor. Consequentemente, ele foi me trazendo honra também, ele foi construindo a tal da autoridade mágica, que não passa de honra astral, tá? De reconhecimento astral. Então, ele foi construindo a minha honra, o meu reconhecimento no astral. E hoje em dia isso reverbera pro físico, porque quando a gente faz o serviço mágico, primeiro ele vai pro antro das causas, né, causal, depois ele vai pro astral, depois ele se manifesta. Ele não é tipo assim, pá, fez, bateu assim, vai direto. Não, ele tem, tudo começa ali no caos, entendeu? Uma origem meio Keter, meio binar, pra ele ir pro astral e aí sim ele se materializar. Então tudo começou assim, né, esse processo dessa construção dessa honra da autoridade mágica. Foi Orobas que ficou totalmente responsável, porque eu pedi para ele também. Consequentemente, eu fui conseguindo avançar na magia, explorando mais os aspectos mágicos. Tinham espíritos, principalmente reis, né, os primeiros reis, ou as minhas primeiras evocações de reis, o Orobás que me trazia. Tanto que quando eu chamava o rei, mesmo que eu não chamasse o Orobás, atrás de mim eu via o Orobás. Na frente o rei e atrás de mim eu via o Orobás. Ali na ritualística, ou seja, eu já levava em conclusão, né, como conclusão de que ele que tinha me trazido o rei. Ele veio me trazendo também muito senso de responsabilidade. Eu sempre fui meio certinha, né, eu sou rebelde ao mesmo tempo que eu sou muito certinha, né, eu tento manter aí o máximo possível a minha ética. Isso desde sempre, e eu acho que teve um período assim que eu tava muito debaixo da asa mesmo do Orobás, então eu tava muito firme, muito dura, assim, eu tava chegando a ter uma disciplina, uma dureza, assim, que ela já estava sendo exacerbada, né? Se a gente não perceber esses aspectos, não ficar se avaliando o tempo todo, essas coisas elas vão se desenvolvendo e a gente sendo tutelado, a gente pega muita característica do nosso tutor. Então era natural que isso me acontecesse. Então teve um período que realmente eu fiquei muito chatinha, muito rígida, muito extrema talvez um pouco, muito extremista. E eu já tenho essa tendência, e aí trabalhando junto com o Orobás isso acontecia, hoje em dia eu tento reduzir ao máximo, principalmente porque eu trabalhei até a exaustão, porque como nem tudo são flores, né? Eu fiz o pedido, ele me deu o que eu queria, mas em contrapartida eu trabalhei até a exaustão total, né? Que eu acabei tendo em um burnout. Me recuperei, eu já tô melhor, enfim. Mas isso acabou acontecendo. Então, novamente, eu não tô aqui romantizando o trabalho dele. Eu tô falando o que aconteceu comigo e pra vocês entenderem um pouco melhor o comportamento desse Daimon. Então, assim, ele te ajuda, ele tem um temperamento tranquilo de se trabalhar, mas se você quiser o objetivo e você realmente fazer bom uso da energia, se aproveitar da energia, ele vai te pôr pra trabalhar, ele vai cumprir o objetivo. Mas é até exaustão, se você não tiver um preparo psicológico, um preparo espiritual para estar aguentando o tranco que ele te traz. Não é porque é um Daimon muito tranquilo de se trabalhar que significa que vai ser uma energia muito fácil de lidar. Porque assim, existem Daimons que é a energia mais caótica, que a gente não consegue medir muito o raio de explosão, por exemplo, mas existem outros Daimons que a gente não consegue medir muito até onde que ele vai exigir da gente. E foi o meu caso. Tanto que eu precisei dar uma parada, uma parecida, mas eu voltei a trabalhar com ele de todo jeito. Nunca deixei de trabalhar com ele, né, claro, mas eu precisei de um período de pausa, por alguma razão, né. Ele sendo meu tutor, ele entendeu que eu precisava dessa pausa e foi um período muito interessante. Mas quando ele quis voltar, quando era um momento, tipo assim, eu tenho que falar com ele porque eu tô precisando de direção de novo, ele começou a aparecer em todas as tiragens que faziam pra mim. Não as que eu fazia, mas que faziam pra mim. Eu comecei a sonhar muito com o cavalo, comecei a lembrar dele, sentir falta dele.
Então ele já estava mandando sinais depois de alguns meses que era para eu voltar a trabalhar com ele, para ele me devolver as rédeas da minha vida e ele entregar a direção novamente. Então assim, ele também me ensinou a redigir pactos, tá? Sim, eu sei redigir pactos, mas hoje em dia é muito difícil de acabar saindo um pacto, porque eu não gosto de redigir pacto e a maioria das pessoas desiste, porque os Diamonds testam mesmo, eles não são gentis nesses testes, assim, pra ver até onde que vai a ganância humana, a ambição humana. Mas ele me ensinou a redigir pacto também. Tudo isso dentro desse conjunto de desenvolvimento espiritual, né, desenvolvimento mágico que eu pedi pra ele. Vieram essas mudanças internas, assim, eu fui morar em Santa Catarina sozinha. Então ele me mostrou que eu era capaz de me reerguer independente do ambiente que eu estivesse. Então assim, era coragem e vamos, e foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Voltei pra Brasília, né, depois de um ano. Mas foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, foi o suficiente para expandir os meus horizontes e tudo isso começou aqui dentro. Ele aumentou também a minha percepção, assim, das coisas. Parece que eu tô com um feeling, com uma capacidade muito maior, muito mais desenvolvida de conseguir perceber mentiras ou perceber quando alguma coisa tá errada. Eu fiquei muito sensível até ao comportamento, até a linguagem corporal das pessoas, eu consegui ter uma percepção maior trabalhando com ele. E ele foi trazendo, assim, novas possibilidades, novos horizontes para as minhas práticas mágicas. Eu sempre fui uma pessoa muito, não medrosa, mas eu diria prudente. Eu sempre fui uma pessoa muito prudente. E parece que ele fez muito bom uso dessa prudência que já existia em mim, que aí eu fui desenvolvendo. Hoje em dia eu tô estudando bastante feitiçaria, mas eu fui desenvolvendo com uma prudência, assim, parece que sempre tinha uma base, né, a construção de um terreno ali, um lote capinado para eu conseguir ir avançando na magia, né. Até hoje não fiz nenhuma destruição, nenhuma cagada mágica, né, mas o meu modo de trabalhar mudou bastante, que era também para me proteger espiritualmente, porque já tinha uma galera trabalhando com a minha energia. Então não fazia sentido eu continuar trabalhando do jeito antigo, porque as coisas têm que se moldar à nossa frequência. Então naquela época funcionava, hoje em dia não funciona mais, então hoje em dia é um rolê novo, né? Era Sangratra. E hoje em dia a gente trabalha de uma maneira diferente, no caso eu e o Orobás. Ele foi se moldando a minha frequência energética também. Ele me fez compreender também o respeito a estágios mágicos, me ensinou a ver no tarô estágios mágicos também. E sobre o tarô, quando ele me ensinou a ler, não foi de um jeito muito bonitinho também, eu já cheguei a escutar dele, assim, que se eu não conseguisse ler, que eu tava no tarô de Marselha, né, se eu não conseguisse ler, não aprendesse aquele baralho, eu nunca ia conseguir ler um oráculo na minha vida. Hoje em dia eu tô com 5 baralhos de tarô e, assim, eu mastigo tarô, eu mastigo oráculo como se fosse um demônio, eu leio de uma maneira demoníaca. Pra mim isso foi um presente do Orobás, da espiritualidade. Também é esse desenvolvimento aí oracular, principalmente para ler o tarô cabalístico, né, que une astrologia, cabala e o elemental. Foi um desenvolvimento que ele acabou sendo bem acelerado trabalhando com ele. Ele auxilia a gente a construir as coisas de uma forma coerente, certo? Como ele trabalha com bases, tem essa questão do número 4, o 4 é do mestre construtor, então ele faz com que a gente trabalhe de uma maneira coerente, né? Nada desconexo, tudo sempre vai ter um porquê, tudo sempre vai ter uma razão, uma mensagem subliminar ali, ou uma necessidade de ter, seja uma vírgula, seja um ponto e vírgula, sempre vai ter uma necessidade de ter, porque a gente vai começar a compreender de uma maneira mais minuciosa o porquê dessas coisas estarem ali. Consequentemente, a gente vai desenvolvendo, né, todos os aspectos da nossa vida, não é só magista não, é em todos os aspectos mesmo, relacionamentos, conversas, familiar, enfim, todos. Então assim, a minha presença mágica, ela mudou bastante, sabe? Hoje em dia a gente tem essa presença mais direta, como eu falei, ele chega muito mais próximo de mim, ele fala comigo independente de eu estar em ritualística, de eu estar em círculo mágico ou não. É uma comunicação hoje em dia muito mais clara, muito segura. Hoje em dia eu tenho certeza quando ele fala comigo, eu não tenho mais dúvida antes. Será Coroba? Será que eu tô lombrando? Será que é isso mesmo? Hoje em dia eu tenho uma certeza maior. Um conforto maior, parece que eu já me adequei, assim, me acostumei com a presença energética dele, então eu sei exatamente quando é ele, quando é sinal, quando não é. Então a gente teve uma confiança construída ao longo do tempo, né? E isso funciona para qualquer espírito, né? Tem coisas que ele só vai atender, ou que você só vai descobrir dos ofícios do espírito com uma confiança sendo construída ao longo do tempo.
O Orobás realmente é muito fiel, ele protege o magista, seja fisicamente, seja espiritualmente, isso é verdade. Ele consegue fazer com que a gente se saia de certas situações, nem passe por elas, ou passe por elas com o mínimo de dano possível. Ele me ajudou também até num ataque espiritual fortíssimo que eu tive, que eu quase tive uma morte cerebral e na visão eu ainda vi ele assim me puxando naquela forma que ele vem, né? Com o busto humano e a cabeça, né, de cavalo. Então ele me salvou assim de um ataque mágico. Eu não entro muito em detalhes sobre isso, né? Não é um ataque mágico, mas foi um ataque espiritual. Não entro muito em detalhes sobre isso porque eu acho que não é o tipo de coisa que deveria tomar força, né? Porque a energia estava muito negativa, então por isso eu não falo muito disso. Mas a comprovação é empírica de que ele realmente protege. Até de más intenções, a gente sente quando existem más intenções nas pessoas. Parece que o feeling fica maior, parece que a gente não consegue mais ficar tão inocente, tão assim no mundo de Bob, quando se trabalha com o Orobás. E assim, para trabalhar com ele, para ser tutelado por ele, precisa agir com muita seriedade. Ele trabalha de um jeito muito sério, ele é muito objetivo, ele é muito direto. Tem espíritos que eles são mais tranquilos de trabalhar, por exemplo, o Vassagon, o Ciri. Tem gente que fala que o Ciri é bem paciente, eu não acho, né? Mas assim, depende de magista para magista. Mas o Orobás mesmo, ele é muito sério. Então, quando se trata de ser tutelado pelo Orobás, o que ele vai exigir? Não é um caminho assim para curiosos, tipo assim, deixa eu ver de qual é de ser tutelado por ele. Tudo bem, pode exigir que ele te inicie na magia, que ele te leve aí avançando e desenvolvendo. Mas ser tutelado não é simplesmente, deixa eu ver aqui de qual é com ele, pelo menos não com ele. Eu acho que esse tipo de teste não casa muito assim com a personalidade do Orobás, porque mesmo que ele seja muito sério, ele é um espírito muito sensível, ele é temperamental. Tipo, ele tem uma personalidade tranquila de se lidar, mas ele é temperamental. Uma das coisas que deixa um espírito frustrado e a gente fica pensando, pô, é um espírito que ficou frustrado? Sim, ele fica. Porque geralmente as pessoas chamam ele só pra se iniciar na magia e depois larga dele, né? E é por isso que no começo ele sempre vem assim, muito acuado, muito distante, não quer desenvolver nada com o magista. E eu vendo esse caminho, né, esse desenvolvimento que eu tive com ele, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Mas eu também vesti a camisa. Eu ofereci algo em troca, então não vou falar o que é, porque não faz sentido, né? Vou falar o que é, não cabe aqui. E eu estou cumprindo desde o primeiro dia. Então, isso foi sendo desenvolvido. Ele viu que teve da minha parte e ele me mostrou da parte dele. Então, assim, exige disciplina e saiba que você vai ter um crescimento pessoal. Não vai ser uma coisa... Tipo assim, só pra você ter benefícios materiais, por exemplo, você vai ter um crescimento, um desenvolvimento pessoal, né? Não só espiritual. E assim, tudo que eu pedi, o Orobás me deu. Eu lembro que eu tava precisando de uma cama, assim, eu sem dinheiro, eu precisava de uma cama. Pobretona mesmo, era a época que eu tava muito pobretona. E aí eu chamei o Príncipe Orobás, eu falei, Príncipe Orobás, assim, mas na época eu nem pedi diretamente, olha só como foi, eu nem pedi diretamente pra ele. Eu falei... Eu não lembro nem o que aconteceu exatamente. Eu sei que eu tava sem cama, gente. Eu tava sem cama, eu tava dormindo no sofá. E eu nem pedi um colchão, uma cama diretamente pra ele. E eu sei que eu tava frustrada. Eu acho que, assim, eu não tinha ninguém pra conversar. Eu chamei o espírito pra conversar. Ó, que louca. Que louca. Não façam isso. Mas deu certo, tá? Mas não façam isso. Que eu chamei ele e aí eu ainda reclamei. Pô, eu tô dormindo no sofá. Eu falei isso pra ele. Eu tô dormindo no sofá. Eu não tô reclamando não, eu tô me sentindo bem, mas eu tô dormindo no sofá. Quando deu, acho que foi no dia seguinte, ou no mesmo dia, uma amiga minha melhor amiga, me liga falando, Esperança, tem um colchão sobrando aqui e tá ocupando muito espaço no meu quarto. Você quer? Era um colchão de casal ainda. Pois muito que bem, eu quero, traga, recebo. Pois fiquei com o colchão e foi um colchão muito bom, parei de dormir no chão, parei de dormir no sofá e ele atende assim muito rápido. Teve um dia também que eu precisei de uma geladeira, que a geladeira que eu tinha estragou, também lisa, pois de repente aparece alguém se oferecendo pra pagar uma geladeira pra mim. Depois de eu ter falado com ele, isso tudo muito rápido, questão de uma semana, 8 dias. Então, assim, é um espírito que atende muito bem. Ele atende bem e atende rápido. Ele é muito direto nos atendimentos dele, não faz rodeio. Se precisa fazer rodeio, ele te leva exatamente pra onde você tem que ir. Exatamente com quem que você tem que falar. Então, assim, ele traz mesmo, sabe, consciência, um desenvolvimento, assim, ele desenvolve a gente intelectualmente. Se você quiser mais detalhes mais minuciosos mesmo, assim, empíricos, tem lá no meu blog, que é jornadafeiticeira.blogspot.com.
que eu conto. Tem algumas coisas dele no meu Instagram também. Eu queria falar pra vocês aqui sobre a tutela dele em específico e também porque eu tava enrolando trazer vídeo do Orobas, né? Tava todo mundo pedindo e eu tava enrolando pra trazer. Então é isso, eu tenho muita gratidão por esse espírito. Isso é da minha jornada até aqui, né? Desde o início até aqui. Com certeza vão vir mais coisas interessantes. Quem sabe esse vídeo não tem uma parte 2. Com o passar do tempo eu adquiri mesmo minha personalidade, ela foi se moldando um pouco às características da personalidade do Orobás. Mas hoje em dia eu consigo separar bem mais do que eu conseguia antes. Eu vejo de coisas que realmente fazem sentido estar aqui, coisas que não fazem, então eu tento aí estar mudando. Mas é isso, é um Daimon que eu tenho gratidão, memórias afetivas até. É uma parceria, a gente tem uma parceria. Tem um contrato, é uma parceria que eu não pretendo encerrar ela tão cedo. E assim, essa trajetória, ela se reflete, tem se refletido naquilo que eu ofereço hoje em dia. Matutando muito, né, também que surgiu a Sangratra, que as coisas finalmente conseguiram sair do papel, porque Deus sabe o tanto que eu consegui estar desenvolvendo, tentando aí desenvolver uma loja. E agora eu consegui, finalmente, a minha lojinha, ela tá aí tomando forma de produtos esotéricos, onde eu disponibilizo velas, cristais, velas perfumadas, né, claro, sprays aromáticos. Então eu ofereço, assim, hoje em dia aquilo que eu vivi e sustento. E por que as minhas velas são quadradas? Todo mundo me pergunta isso, ou fala que eu deveria fazer velas em outros formatos, né? Que as minhas velas quadradas, número 4, número de Júpiter, cada vela que eu produzo, ela é em honra ao Príncipe Orobás. Ela trazendo essa memória do Príncipe Orobás. Elas estão disponíveis na Shopee, inclusive as minhas velas, os meus sprays aromáticos, que estão tendo disponível na minha loja, tá tudo disponível lá na Shopee. Então eu sigo fazendo também hoje em dia serviços mágicos, eu ainda tendo com magia, serviços goéticos são evitados, mas tá algum, dependendo aí do seu objetivo, eu vou aceitar. Eu tô fazendo leitura de tarô, se você quiser entrar em contato comigo, entre aqui no link do Instagram, que sempre fica no comentário fixado. Dá uma olhada na minha loja, que vale a pena, tem coisas incríveis por lá. Muito agradecimento, muita honra ao Príncipe Orobás. Se esse caminho faz sentido pra você, o link tá aí na descrição. E se você chegou até aqui, você percebe que eu não falo de magia como se fosse uma fantasia. Eu tento desmistificar o máximo que eu posso. Tudo que eu compartilho com vocês é de vivência, é de prática, é de experiência. Então, desse modo, por isso que hoje eu tô conseguindo colocar aí o meu trabalho à disposição. Nada aqui é feito de um jeito automático, é feito de um jeito padronizado, né? Tudo vocês vão sentir que existe um fragmento da alma do artista. No mais é isso, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo e tchau, tchau!